E ó, eu estou indo para Brasília porque ontem, em coletiva de imprensa, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou não ter participado de uma trama golpista. Você sabe, se eu estou indo para Brasília é porque nós vamos conversar diretamente com Igor Damasceno para falar, sobre as repercussões da fala de Bolsonaro. Bom dia para você, Igor. Ei, Luiz, bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião no gabinete do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. E essa reunião foi com os aliados políticos dentro do Congresso Nacional. Durou cerca de 2 horas e ao fim desse encontro, do lado de fora do Congresso, o ex-presidente prestou uma coletiva de imprensa, conversou com jornalistas a respeito das polêmicas que o rodeiam, que não são poucas. Vamos falar primeiro sobre a polêmica do momento, que é a tarifa imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve vigorar a partir do dia 1º de agosto. Jair Bolsonaro criticou a capacidade de articulação do governo federal, ou melhor, disse que o governo não tem capacidade de articular, de negociar de forma efetiva com o governo dos Estados Unidos e se colocou à disposição para conversar pessoalmente com Trump a respeito desse assunto. Bolsonaro é investigado na suposta trama golpista e teve o passaporte apreendido, portanto não pode deixar o país. E aí, ao falar que está à disposição, ele fez um aceno para a justiça, de que se ele tivesse o passaporte de volta, ele poderia conversar com Donald Trump e resolver esse problema. Em 2020, Donald Trump tentou, então, taxar o Brasil no aço, como está acontecendo agora, o aço brasileiro ser taxado. E Bolsonaro disse que numa conversa por telefone de 15 minutos conseguiu resolver o problema e disse que tinha capacidade de fazer isso novamente, ao qual ele diz que o governo não tem. Disse também que o presidente Lula está isolando o país do restante do mundo e que o Brasil perdeu força diplomática. Vamos ouvir então as críticas de Bolsonaro ao governo federal. O Brasil está ficando isolado. Quando você fala em soberania, economicamente vai ficar nós e a China, dependente da China. Estamos partindo para uma dependência econômica exclusiva da China. Agora a carta do Trump, por 4 ou 5 vezes ele citou meu nome. O que ele quer aqui? Ele quer que a democracia seja restabelecida no Brasil. Esse é o ponto mais importante. Quando ele fala o meu nome, é dado o que nós fizemos no passado. Bom, Jair Bolsonaro não reconheceu que Donald Trump está desrespeitando a nossa soberania. E claro, ele não iria fazer isso porque a investigação contra ele é o principal motivo por esse desrespeito. Não seria nem inteligente ele reconhecer isso. Bom, falando a respeito da ação penal que tramita na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro negou ter sido líder de uma organização criminosa que queria atentar contra a nossa democracia e impedir que Lula assumisse a presidência da República em janeiro de 2023. Ele disse que a transição de governo ocorreu de forma natural, de forma efetiva, disse que sempre respeitou a democracia e alegou ser vítima de perseguição política. Também defendeu que o filho dele, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, continue nos Estados Unidos, porque, segundo o ex-presidente, a família dele está na mira da justiça de forma injusta e que, se o filho dele vier para o Brasil, vai ser preso. Vamos ouvir mais uma vez o ex-presidente. A delação tem que ser espontânea, voluntária, verdade e prova. Ele mudou no mínimo 7 vezes a sua delação, e tudo secreto. O meu advogado não podia ter acesso a nada. E quando nós pedimos os vídeos das delações, que tem que tornar-se público, aparece parte dos vídeos apenas. Ele foi chantageado, ele foi ameaçado quando entrou no hall de possíveis punidos a esposa e a filha.
Bom, essa resposta de Jair Bolsonaro foi a uma pergunta que eu fiz a ele a respeito de Mauro Cid, que foi assessor de Bolsonaro e hoje é o delator desse suposto esquema criminoso. Mauro Cid, ele tem falado que Bolsonaro liderou sim uma organização criminosa que queria garantir ruptura entre as instituições democráticas. E aí eu perguntei se Bolsonaro se sente traído por Mauro Cid. A resposta, vocês ouviram, ele disse que Mauro Cid tem sido pressionado a mentir em todos os depoimentos. Olha, pessoal, foram mais ou menos 40 minutos de coletiva e elas repercutiram mundo afora. As falas de Bolsonaro repercutiram no mundo inteiro. Tanto que, após essa coletiva, o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu uma carta endereçada a Jair Bolsonaro, que chegou por volta das 5 da tarde. Nós tivemos acesso a essa carta, preparamos uma ilustração, vou pedir para a nossa produção colocar no ar. Olha só, Trump diz o seguinte, abre aspas, não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas, fazendo menção às pesquisas eleitorais. Você foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao seu país. Trump continua, é minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e encerre esse regime ridículo de censura. E aí a última frase, ela faz com que o Trump dita o tom sobre como que vai ser daqui para frente. Ele diz o seguinte, estarei observando de perto. Fecha aspas. Então, essa última frase, ela tem um tom ameaçador e a primeira fala é uma fake news. Bolsonaro não está liderando as pesquisas de intenção de voto desde que Trump anunciou que vai taxar o Brasil em 50%. A família Bolsonaro já assumiu que tem a ver com essa taxação, é principalmente por causa do julgamento que está em curso. Muitos bolsonaristas estão se sentindo traídos pela família Bolsonaro, porque não é Brasil acima de tudo, não tem sido assim, e então a economia brasileira está à beira de um colapso por causa desse esquema. Então, Bolsonaro está começando a perder capital político e poder político entre os eleitores também, ele já não lidera as pesquisas de voto. Ontem, o presidente Lula esteve no Congresso da UNE, em Goiânia, e ele aproveitou o momento de espaço para, mais uma vez, criticar não só o presidente dos Estados Unidos, como o ex-presidente brasileiro. Vamos ouvir. Ele ainda vai ser processado pela Covid-19, pela quantidade de gente que morreu sob a responsabilidade, da irresponsabilidade dele. Agora, manda o filho dele para os Estados Unidos, vai lá pedir para o Trump me absorver, vai lá pedir, vai. E fica abraçado na bandeira americana, esse patriota falso. Nós vamos tomar a bandeira verde e amarela. A bandeira verde e amarela vai voltar a ser do povo brasileiro. O Bolsonaro que se abraça a bandeira americana, transfira seu título para lá e vai voltar lá. Bom, vocês viram aí que o presidente Lula, ele misturou os problemas da pandemia com a questão controversa do patriotismo da família Bolsonaro, misturou com o tarifaço de Trump. E o que é isso? Que salada é essa que o presidente Lula? É o jogo político. Esse é um ano pré-eleitoral e a gente já começa a ver que os dois principais políticos do país, as duas principais lideranças políticas do país, Lula e Bolsonaro, já estão começando a trocar farpas de forma mais pública, de forma mais evidente, porque eles sabem que um precisa manchar a popularidade do outro se quiserem ter poder político no ano de 2026. Então, daqui para frente vai ser esse o tom, os dois publicamente se ofendendo, viu, Luiz? Com toda certeza vai ser dessa forma e isso diz muito também, né, sobre o governo atual que tenta de todas as formas camuflar os problemas que nós já vivemos e estávamos vivendo antes mesmo do tarifaço, né, Igor? Não tem como a gente também associar que essa situação de Bolsonaro com Trump, a questão política, ela possa ser a principal ferramenta
para a economia ter desandado. Não tem como a gente associar diretamente a isso. Mas Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!